Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Estamos aqui falando diretamente de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, da maior feira agropecuária do nosso estado. O tema de hoje é sobre o impacto da assistência técnica e gerencial no Agreste Potiguar, especificamente na mandiocultura. Estou aqui com o superintendente do Senar Rio Grande do Norte, Luiz Henrique Paiva. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. Com Alcimone Araújo, engenheira agrônoma e supervisora da assistência técnica, e com o técnico responsável por essa transformação na mandiocultura do Agreste, Murilo Santos. Seja muito bem-vindo, Murilo, que também é engenheiro agrônomo. Murilo, conta pra gente qual foi o cenário da mandiocultura que você encontrou quando começou a assistência técnica no Agreste. Quando eu iniciei, eu encontrei aquele cenário que é, vamos falar, arcaico, né? A mandioca é uma cultura tipicamente brasileira. A mandioca é uma cultura que é uma cultura que foi cultivada aqui pelos índios e que foi domesticada quando os portugueses vieram, começaram a cultivar de forma um pouco mais racional. Mas quando eu cheguei que eu tive impacto, eu tive uma reflexão que em 522 anos nós não desenvolvemos quase nada na cadeia da mandiocultura. Por mais que se teve um manejo de solo com corte de terra, por mais que teve a implementação de uma suplementação com adubo orgânico através do esterco, isso era mínimo do que hoje já se faz no Brasil, se faz nos grandes centros de produção de mandioca, que é o Paraná e o Pará. Então aqui existe esse sistema quase extrativista da mandioca, que plantava, dava um trato muito pequeno e depois ia colher e o que desse colhia. Por isso que quando eu cheguei, encontrei índices aqui de produtividade que o Rio Grande do Norte estava figurando entre 21º e 24º em termos de produção e produtividade no Brasil, muito por conta dessa falta de tecnologia aplicada pelo produtor. E foi aí onde eu comecei a traçar estratégias, traçar metas e conseguimos aplicar algumas coisas e ter os primeiros resultados. E na assistência técnica, nós temos que primeiro é, trazer os resultados mais visíveis com técnicas simples para que o produtor aprofunde e tenha o interesse em ter técnicas mais complexas. Foi dessa forma que eu ganhei a confiança dos produtores em implementar muito mais tecnologia. Alcimone, você era supervisora de Murilo, né? E como Sim. foi acompanhar esse trabalho de crescimento dos produtores de Murilo no campo? Antes, né, de conhecer o trabalho do Murilo, eu já tinha uma vivência, onde eu resido, né, mas como ele falou inicialmente, era uma produção muito extrativista, né? E o primeiro momento que eu tive com o Murilo, lá visitando os produtores, eu pude, né, identificar esse impacto do trabalho de Murilo lá nas técnicas de manejo que ele aplicava junto aos produtores. E o interessante é que quando a gente proporciona mudança no campo, o produtor geralmente tem resistência. E o cenário que eu encontrei com o Murilo foi totalmente o oposto, né? Os Então, produtores não tinham não resistência. tinha tanta resistência, né? Claro que isso vai variar de perfil de Sim. produtor para produtor. Mas eu consegui ver que realmente, em pouco tempo de atendimento do Murilo, ele trouxe e conseguiu inserir essas tecnologias e fazendo com que esse produtor aplicasse de fato essas tecnologias no campo, né? Das mais variadas possíveis, desde a aplicação de enraizantes, desde a adubação no solo, desde a aplicação de agroquímicos para controle de pragas, né? Coisas que anteriormente eu não tinha vivenciado, né, em outros momentos dentro da assistência técnica no sentido da cadeia produtiva da mandiocultura, né? O que foi assim impactante para mim foi ele ter conseguido fazer isso com tanta facilidade junto aos produtores que ele atendia. E Murilo, da sua turma que você atendeu, tiveram alguns produtores de destaque? Eu Vários. já estou perguntando, sabendo Vários, da hein, Murilo? resposta. Vários produtores, assim, até hoje sempre sai algumas matérias e o pessoal da Rádio CNA sempre me pede para entrevistar algum produtor e eu sempre passo, eu disse, tem uma lista aqui imensa. Então já tivemos Cláudio, foi o principal impacto que foi também o primeiro produtor que acreditou em implementar basicamente tudo que eu falava, todas as orientações.
E ele triplicou a produção. Saiu de 13 para mais de 40 toneladas por hectare. Nós tivemos casos Zé Lúcio, tivemos o caso de Adão. Adão, além da mandiocultura, Adão ele produzia batata doce, milho, feijão irrigado. E o caso de Adão foi um caso bem impactante, porque quando eu cheguei lá, ele procurou a assistência. Ele já sabia que existia, ele procurou a assistência, porque durante 13 anos ele fez cultivos sucessivos e nunca teve nenhum manejo de solo, nenhum manejo e de nada. Quando eu cheguei lá, ele fez: Murilo, eu não sei mais o que fazer, eu vou parar. Não tá dando. Feijão, que é uma cultura muito simples de se cultivar, não estava dando lá. E eu disse: me dê um voto de confiança. Se o senhor me der um voto de confiança, eu garanto ao senhor que ao término desses 2 anos o senhor vai tá bem. Acho que a Simone foi lá, Visitei, sim, visitou foi ele já no final, visitei. levou batata doce, Foi. feijão verde e tipo assim, Fez a feira, hein, Alcimone? ele já estava produzindo bem, estava produzindo milho. Hoje ele tá sustentável na produção dele por conta da assistência técnica. Fora a mandioca, que é um produto que ele tem lá, exportação. O Jailson, que é tio de Cláudio e cunhado de Adão, ficou tudo ali também. Nós tivemos vários outros. José Arnaldo, que era um produtor que ele na parte gerencial era o melhor que a gente tinha, que ele anotava tudo e seguia as recomendações. E teve um caso bem específico, que foi o caso de Francisco Wellington. Francisco Wellington, quando eu cheguei para estava fazendo a parte de cadastros, ele chegou e quando eu cheguei para fazer o cadastro dele, ele disse: Murilo, isso não é para mim. Eu parei, eu disse: mas por que não é para você? Ele disse: eu só tenho de minha propriedade 1 hectare que eu planto e tenho mais 1 hectare que eu arrendo. Aí eu parei e disse: você quer melhorar esse 1 hectare? Ele disse: quero. Eu disse: então é para você. Não pense que o Senar, não pense que eu quero atender pessoas de 50, 100 hectares. Se você tiver interesse, eu prefiro mais por você do que por essas pessoas. Perfeito. E nós começamos, até a gente foi lá, a Simone até conversou com ele, ele disse: eu sempre plantei mandioca por ser uma cultura que resistia, mas eu nunca tive fé na mandioca. Ele disse isso para mim, isso me tocou. Ele disse: eu nunca tive fé na mandioca até hoje. Hoje eu cultivo mandioca porque eu tenho fé na mandioca. Hoje eu sei que eu vou ter rentabilidade na minha atividade, eu sei que eu posso melhorar ainda mais. Murilo, você tá querendo fazer a gente chorar de novo com suas histórias, viu? Mas que são histórias realmente que impactam, são histórias realmente que impactam. O dia a dia com o produtor e ver essa transformação do produtor assim, é o que é gratificante para a gente que está aqui como agente transformador. E são vários casos. Da minha turma de 20, eu posso dizer que os 20 evoluíram. Alguns mais, outros menos, mas os 20 evoluíram. Luiz. O mais gratificante de ouvir tudo isso é porque a gente que está ali na salinha da gente, fechado, eventualmente que a gente sai, é exatamente a gente ver esses relatos de resultados de sucesso, que é o objetivo nosso, independente, como o Murilo falou aqui, de ser pequeno, de ser grande. Eu acho que essa é a missão da gente, e a gente sente aquela missão de dever cumprido, né? De dever cumprido. Mas, Murilo, só para aprofundar mais, o que você levou de inovação para eles? Que técnicas, assim? De início, logo, fazer o diagnóstico de como está a propriedade. Cultivo de mandioca, por ele ser um pouco chativista, por ele a única reposição ser através de esterco, fazer uma análise de solo, ver como é que está aquele solo, ver como pode melhorar aquele solo, e depois com técnicas simples. O que nós fizemos, além de estar com esse sistema de fertilização, indo todo enraizamento, fazendo essa parte de equilíbrio hormonal na planta, fazendo essa parte de equilíbrio também através de aminoácidos para reduzir estresse, porque a planta também se estressa como a gente. E como quando a gente estressa não cai a imunidade, a planta também é da mesma forma. E aqui nós temos um período de transição que foi uma das chaves para a gente pelo menos equilibrar essa produção, que é esse período de transição entre período chuvoso e período seco. Esse período de transição ele é extremamente estressante para a planta, porque a planta está em um período ali ótimo para ela, onde ela tem luz, ela tem umidade, ela consegue se desenvolver, e de repente cessa tudo, vem aquele calor que nem tá o calor de hoje, muito pesado. E tipo assim, a planta faz o quê? Abandona as folhas, deixa só um pouquinho de folha para fazer fotossíntese, e acaba ali que ela vai nesse nível de estresse. E a gente começou a trabalhar nisso para evitar esse estresse, reduzir essa transição de estresse, e ela consegue nos dar uma resposta muito boa. Então foram coisas simples que nós fizemos. Outro ponto também foi adequar a mecanização ao regime de produção deles. Porque hoje
é um fato nosso, não só aqui, como eu também vi até lá no Rio Grande do Sul, a falta de mão de obra. Tá uma falta de mão de obra muito grande. A mão de obra está saindo do campo. A mão de obra tá ficando um pouco escassa. Então, essa mecanização que não existia na mandiocultura começou a ser utilizada. O plantio sendo mecanizado, uma parte a ação de herbicidas pré-emergentes para você dar esse período da planta sem competição e também fazer com que reduzam essa parte de limpas e capinas manuais que quando eu também fiz, partindo para a parte gerencial, eu fiz uma avaliação em que da produção de mandioca, 70% do custo é mão de obra. 70% do custo é mão de obra. E muitas vezes o pequeno produtor pensa que está lucrando e não está lucrando. Porque ele lucra a mão de obra dele que ele não anota, que ele não faz esse balanço. E através disso também, dessa metodologia que o Senar nos oferece para aplicar, que nós conseguimos ter sensibilidade maior na cadeia e fazer alterações para que o produtor comece a ter mais rentabilidade e que ele perceba isso na rentabilidade. Então, quando ele começa a reduzir custo com mão de obra, ele começa a ter capacidade de investimento em uma adubação, ter capacidade de investimento em uma correção, ter capacidade de investimento em uma mecanização. Então, isso faz com que toda a cadeia gire, trazendo benefício principalmente para o produtor. Muito bem. E assim, eu sou suspeita a falar da assistência técnica e gerencial, né? Porque além de todas essas transformações que ocorrem dentro do manejo produtivo, né, vem a parte gerencial, que eu acho que é o coração da tag, né? É você conseguir fazer com que o produtor ele enxergue toda a cadeia produtiva e enxergue dentro desses dados coletados, né, da parte gerencial, onde que está o gargalo. E a partir daí você identificou que o maior gargalo, né, dentro do processo produtivo lá da cadeia da mandiocultura era justamente a mão de obra, né? E aí, a partir daí você consegue traçar um plano de manejo para que seja reduzida essa mão de obra e justifique, né, para o produtor essa, vamos dizer assim, essa implementação, né, essa ação, essa continuidade na cadeia produtiva da mandiocultura. Murilo? E aí vem um questionamento, né, que eu sempre faço. Essa produtividade, o produtor, ele tem conhecimento de que com as técnicas, com o manejo, com a parte de gestão, essa rentabilidade realmente acontece a olhos nus, vamos dizer assim, que realmente ele se apropria daquilo? Ele tem essa noção quando começa a sobrar mais dinheiro no bolso dele. E ele começa a ter essa visão, quando começa a sobrar mais dinheiro do bolso dele, ele começa a ter essa visão mais empresarial. Ano passado, que a mandioca estava em alta, muitos não estavam tão preocupados em aumentar a produtividade, porque estava em alta. E eu sempre trabalhando com eles a questão gerencial. E tem um indicador da metodologia TAG que, para a minha realidade, ele é perfeito. Que se chama o indicador chamado PCT, que é o ponto de cobertura total. Que é basicamente o que o produtor precisa produzir só para cobrir os custos. E o que eu fiz? Eu fiz um gráfico fazendo algumas simulações. Que a mandioca estava a R$1 e com o custo de produção de R$6.500, ele tinha que produzir 6.500 quilos por hectare. Ele estava produzindo mais. Quem produzia pouco, produzia mais. Estava tendo lucro com isso, porque o pessoal produzia 10, 11, 12, até 13. Mas tá beleza, você está lucrando. Aí eu fiz uma projeção. Se cair a 30 centavos, como já tinha acontecido há uns anos atrás, ele teria que produzir ali 22 toneladas só para cobrir os custos. Aí eu mostrava para eles, se você não subir produtividade, uma hora essa conta chega. E parece que eu estava acertando que chegou esse ano. A mandioca saiu a 40 centavos. E aí ele teria que produzir 18 toneladas por hectare. Se ele não produzisse 18 toneladas por hectare, ele estava perdendo dinheiro. E quando a gente fez, quando eu voltei agora aqui até nas mobilizações, encontrava um outro pessoal desse Murilo, ainda bem, senão eu teria perdido muito. O prejuízo teria sido muito grande por conta desse balanço. E eles, mais do que isso, eles conseguem enxergar
que eles têm potencial de crescimento, eles têm janela de crescimento e eles têm que fazer esses cálculos e têm que saber ter o controle da sua propriedade para que eles não estejam perdendo dinheiro. Isso é o principal. É porque houve esse preço, né, de R$ 1 fez com que produtores aumentassem a sua área produtiva, né, pensando que esse preço ia se manter. Mas vem você aí com a parte de gestão e mostra para eles esse ponto de cobertura total baseado nessa variação de preço, o que é uma bela jogada aí para poder convencer o produtor de que realmente é necessário ele fazer a parte gerencial, né? Eu tava esperando que acontecesse isso. Porque como a mandioca ficou em alta, fica muito, a visibilidade aumenta muito para os outros produtores que não estão na cadeia produtiva. E na lei da oferta e demanda, Isso. você aumenta, se você não tem a demanda tão alta, você aumenta a oferta, o preço vai cair. Então eu estava falando para eles justamente para isso, para que eles, pelo menos, eles conseguissem manter a estabilidade de lucro, mesmo eles produzindo pouco, produzindo muito, mas com as variações de mercado. Sempre trabalha isso, a gente sempre tem que estar vendo variação do mercado. Não só está trabalhando no período bom, mas está produzindo também no período ruim e não pode ficar no prejuízo nenhum desse período. Se preparar para os dois Tem cenários, que né? se preparar para os dois cenários. E como agora, esse ano, eu estou prevendo uma alta no próximo ano. Justamente porque, né, Porque esse ano deu uma baixa nos foram dois valores, fatores, né? né? Pessoal da baixa que vai sair do mercado, que são o que eu costumo chamar de aventureiros da cadeia. Isso mesmo. E também esse ano nós tivemos problemas com a doença chamada cercosporiose, também ataque de ácaros e outras pragas, que esse ano foi um ano muito, muito suscetível a esse ataque de doença de ácaros, porque o clima ajudou muito. Nós tínhamos transição de temperatura muito, muito impactante. Então saía de um período com a chuva extensa e já vinha um calor muito alto. Então isso é só o que o fungo quer para se desenvolver, isso é só o que um ácaro quer para se reproduzir. E então muitas vezes onde nós não tínhamos esse acesso, e até produtores mesmo, que eu nunca tinha visto isso com a cercosporiose de ter esse ataque tão intenso, fizeram que muitos produtores perdessem sua produção total. A gente anda pela região agreste e vê percas totais de cultivo. Então são cenários que fazem com que próximo ano tenha a alta da mandioca. E são cenários até que a gente aprende, porque como a cercosporiose nunca tinha chegado a esse nível, eu nunca esperava. E aí a gente acaba observando que tem variedades mais resistentes do que outras mais suscetíveis, e assim a gente consegue fazer essa janela também de cultivo desses períodos que tem essa parte de transição climática muito, muito forte, para que comece a trabalhar nesses cultivos com variedades mais resistentes. Então são alguns casos que a gente vai vivenciando no dia a dia e que também trata de aprendizagem até para a gente mesmo. E um outro fator assim que eu acho bem importante e pertinente a gente comentar também, né, que assim, devido a essa visibilidade que a cadeia produtiva da mandiocultura teve, né, em todo o estado, surgiu a partir do circuito tecnológico da mandiocultura, né, a partir da assistência técnica e gerencial do Senar, Murilo, Escola Agrícola de Jundiaí, que foi esse evento onde a gente pôde reunir produtores e transferir essa tecnologia para esses produtores, né? E aí, Murilo, eu queria que você relatasse aí um pouquinho de como que surgiu essa ideia de estar trazendo o circuito tecnológico da mandiocultura aqui para o nosso estado. Eu, enquanto estudante, até de mestrado na época, um dos pontos que meu orientador abordou, que foi o professor Emerson, que infelizmente veio a falecer, era por que de nós estarmos na região mais produtiva de mandioca e não ter pesquisa na área de mandioca. E aí parece que casou tudo. O Dr. Flávio, hoje pesquisador da UFRN, estava fazendo doutorado dele em Mossoró com mandioca, e ele chegou e a gente começou a discutir sobre isso. E depois eu vim para a assistência técnica da mandioca e estreitamos ainda mais os laços. E juntamos outros parceiros, que no caso foi a Embrapa, na pessoa de Jaeverson, e o Prodeté, do Banco do Nordeste, na pessoa na época de Edgley e hoje de Flávio. E esse quarteto começou a fazer avaliações do que nós poderíamos mexer nessa cadeia, como nós poderíamos influenciar.
E eu sempre tive comigo que o dia de campo é um evento muito válido para a gente levar conhecimento, porque a gente mostra na prática o resultado. Eu já tinha vontade de fazer, e aí surgiu essa oportunidade. Não, mas por que não fazer um circuito? Porque a escola agrícola já fazia dias de campo, que a gente participava, e o BNB estava ali, a Embrapa estava ali, não, vamos fazer em forma de circuito. Vamos fazer um circuito que vai abranger a cadeia como um todo, vai abranger casa de farinha, vai abranger tecnologia de cultivo. E hoje nós ainda temos esse quarteto hoje formado, que estamos ainda mais fazendo avaliações, temos pesquisas montadas em parceria com a Embrapa de avaliação de cultivares. E esse grupo, esse quarteto hoje, está unido em prol dessa evolução da mandiocultura. Já estamos planejando o terceiro circuito tecnológico da mandiocultura e a tendência é trazermos ainda mais inovação. Temos muito ainda a avançar, muito, isso eu não tenho dúvida, principalmente em termos de mecanização. Temos ainda muito a trazer aqui e vamos ainda avaliar muitas coisas. E agora, esse ano de 2025 vai ser um ano com muitos eventos na área da mandiocultura a nível nacional. Vai ter o Congresso Nacional de Mandiocultura e vai ter a Feira Internacional de Mandiocultura, onde nós estamos aí planejando estar participando para trazer ainda mais inovação aqui para a região agreste. Quem será que vai participar aqui do Rio Grande do Norte, hein? Eu acho que é inquestionável a transformação, de fato, que o Senar faz na vida das pessoas, né, na vida do produtor rural. E, Luiz, diante de todo esse cenário de transformação, de orgulho, de propósito, eu queria que, para finalizar, você falasse um pouco de qual o sentimento que você tem quando chega, por exemplo, num circuito tecnológico desse, que eu sei que você participou, sei que você conheceu produtores de sucesso de Murilo. Qual o sentimento, assim, seu como representante do Senar aqui no Rio Grande do Norte? A gente fica muito orgulhoso sempre, né? Vendo o resultado, como aquilo que eu falei. A gente vê aqui, ali na prática, o resultado, né? A gente vê um produtor que foi um destaque assistido por Murilo, que é o Cláudio, que teve a sua produtividade de 13 toneladas para 40 toneladas, né? E você vê a gente chegar num produtor que é pequeno, transformar a vida dele, ele tem uma renda hoje. Então, é a nossa missão cumprida, né? Eu acho que na assistência técnica gerencial a gente vê muito isso, não só na mandiocultura, na bovinocultura de leite, né, na caprino ovino, hortaliças, a gente consegue ver essa melhoria de renda, né, melhoria de vida do produtor. Através de quê? De tecnologia, de inovação, que é aquilo que a gente leva, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Não só eu, nosso presidente também. E a gente quer cada vez trazer mais, né? Então assim, a gente vem ampliando essa quantidade de produtores que a gente dá assistência. Vamos terminar esse ano aí com 5 mil aproximadamente, né? Produtores assistidos na TIG. Então quem sabe ano que vem a gente vai ampliando mais, né? Mas é isso Céu aí. no limite. E é necessário, O produtor é muito carente ainda de assistência técnica. Nosso produtor é muito carente de assistência técnica. Como ele está dizendo aí, ele chegou ali, gente, tem 3 anos 4 anos que ele começou lá, as pessoas estavam trabalhando de uma forma muito arcaica, 4 anos atrás, né? Então a gente vê de 4 anos para cá, foi ontem. Uma rapidez, né? Considerável. Mas assim, a gente vê que foi uma mudança muito grande, mas que a gente consegue ainda mudar muito mais daqui para frente, né? Esse é o objetivo nosso, melhorar, né? Melhoria do nosso produtor, pequeno ou grande, como ele falou aí, né? 1 hectare, ou 10, ou 20, ou 100, ou 200, mas O importante é querer. o importante é querer e a gente poder ajudar, né? E ele aceitar ajuda, né? Porque às vezes o mais difícil, né, Murilo? Ele tá com aquela prática ali e você chegar lá para dizer para ele fazer tudo diferente do que ele faz, né? E às vezes tem uns que são mais resistentes, Mas né? aí também tem que ser do filho e do técnico, de ter essa consciência de como Isso mudar mesmo. aquilo ali. E às vezes você vai mudando aos poucos, porque o produtor já percebeu uma coisa. O coração dele é o bolso. Não tem como fugir disso. É um empresário. Você É, só pega, não, é um ele tá empresário, certo. tá A gente tá certíssimo. certo. você só pega produtor ou pelo coração e pelo bolso. Aí unindo os dois, aí dá O certo. coração do produtor é o bolso. É, E o quando bolso. ele perceber que tá ficando mais dinheiro no bolso dele,
O técnico aí vai ser, a porta vai estar aberta, a porteira vai estar aberta para você implementar a tecnologia que você quiser. Aí é onde eu vejo a importância do técnico em ter essa expertise, né, de captar essas Você não, funções você não comportamentais pode chegar e para mudar que tudo. ele possa fazer com que esse produtor ele mude o pensamento, né? E a gente Porque percebe que tem técnico que ele tem essa capacidade de convencimento mais apurada do que outros, né? Com E aí certeza. você vê que tem uns que realmente conseguem esse convencimento de mudar aquela forma de manejo para outra bem diferente. Mas você vê que quando ele muda o bolso dele, ele, epa, peraí, esse jeito aqui é melhor. Só, E dali para frente é outra coisa, só alguns exemplos. Eu comecei a fazer parcerias através também dessa parte desse grupo do circuito. Hoje eu tenho 9 empresas que estão fazendo teste com produtos na mandiocultura. Que não tem. Os produtos são indicados para soja, para milho, para outras culturas, e a gente, para cana-de-açúcar, a gente está trazendo eles para perto. E muitas das vezes eles me bonificam com o produto. Eles iam lá e bonificavam. Eu levava o produto, ó, tá aqui, você vai usar tal, tal e tal. Ele usava, via o resultado. separa uma areazinha. Separam, dizia ele, separa 1 hectare e vamos fazer esse teste. teste. Bonificado, você não vai pagar nada, vai só aplicar. E aí essas empresas também foram muito importantes para que esse desenvolvimento desse trabalho fosse feito. Aí eu falei para eles, ó, vocês têm aqui vocês têm aqui uma cadeia, vocês têm aqui em torno do Rio Grande do Norte de 30 municípios que produzem mandioca de forma mais acentuada, e vocês podem estar trabalhando aqui, basta vocês ajustarem o produto de vocês a essa realidade. E eles toparam, abraçaram a causa, participam também dos nossos eventos, levam tecnologias. Alguma empresa até me convidou esses dias, ele disse, não, a gente vai levar você para o Ceará. Lá tem a região da Serra, você vai lá dar uma palestra. Porque a gente quer que eles façam isso que você está fazendo aqui agora, a gente quer que eles façam lá. E eles vão comprar os nossos produtos. Então eles falaram isso e a gente está firmando parceria. Está indo a Paraíba hoje, a gente também tem uma parceria fechada com o pessoal lá da Paraíba, que eles têm um consórcio entre prefeituras, lá são 11 ou 13 prefeituras, não me recordo agora, que essas 13 prefeituras trabalham junto com o Senado da Paraíba no fortalecimento da cadeia. Então a gente está todo interligado nessa parte, tentando trazer desenvolvimento para essa área. E como eu falei, eu tinha o Paraná e o Pará como meta de produtividade, como meta de manejo. De manejo ainda não. Ainda estamos atrás em termos de tecnificação. Mas em produtividade já estamos bem próximos em alguns produtores que nós temos aqui de bater o que eles estão batendo lá. Então isso é um pulo que vamos alcançar em breve. Perfeito. Alcimone, Murilo, muito obrigada. Parabéns para vocês dois, porque a gente sabe que o trabalho entre técnico e supervisor é em conjunto, né? Muito do que Murilo fez se deve às orientações de Alcimone, certeza. ao acompanhamento de Alcimone. Então, parabéns para vocês dois. Vocês são exemplos de profissionais aqui na assistência técnica. Temos muito orgulho em tê-los na nossa equipe. E é isso, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, Luiz. Vocês puderam aproveitar e aprender um pouco sobre como funciona a assistência técnica e gerencial aqui no Rio Grande do Norte e o impacto dela aos nossos produtores, nos nossos produtores. Muito obrigada.